Fala, meu parceiro e minha parceira rubro-negros, tudo bem com vocês? Começando um videozinho aqui mais do que especial. Se você é novo por aqui, já se inscreve e dá essa moral pro Flanalítico. No vídeo de hoje, a gente vai trazer uma comparaçãozinha entre Igor Jesus e Richarlison. Quem é melhor, os melhores momentos, como é que eles jogam e como é que eles poderiam jogar no Flamengo. O que cada um pode acrescentar ou não e qual é o melhor custo-benefício. Então, para isso, vamos começar aqui justamente com os melhores momentos, beleza? Vamos começar aqui vendo os melhores momentos de quem? De Igor Jesus. Vamos ver aqui, ó. Igor Jesus, que protege muito bem a bola. Eu fiz um videozinho específico sobre ele, caso vocês queiram assistir ele contra o Pedro. Eu vou deixar aí no final do vídeo para vocês assistirem. Igor Jesus, que se demonstrou muito decisivo no ano de 2024 pelo Botafogo, né? Como vocês podem ver aí, ele faz o pivô muito bem, sabe dar passes, construir o início da jogada e ele chega bem no final, ali na grande área, para justamente finalizar. E é um brigador, né? É um brigador nato ali, ó. Tem habilidade, sabe definir bem. Beleza. Aí, ó, alguns lancezinhos do Igor Jesus. Agora vamos ver aqui, ó, uns lancezinhos do Richarlison. Aí, mostrando, já iniciando, mostrando muita qualidade técnica, né? Ó, chute de média distância, o que o Flamengo precisa muito, até porque ele precisa romper barreiras, né? Romper linhas defensivas muito difíceis de serem atacadas. Aí, ó, outro voleio. E fez um gol assim também na Copa do Mundo, de voleio, né? Muito bonito, por sinal. É uma das características dele. Aí, ó, dominou bem e finalizou ali, demonstrando toda a qualidade dele. Quem você escolheria? Richarlison ou você escolheria Igor Jesus? Quem você prefere antes desse vídeo? No final eu vou pedir para você justamente me fazer um favor. Dá um feedback positivo ou negativo se ficou muito chato esse vídeo aqui, porque eu trouxe algumas telas de comparação, vou fazer da maneira melhor possível aqui, mas se ficou um pouco puxado de informação, vocês me falem aí no final, ou se ficou legal, tirou um monte de curiosidade de vocês e agregou esse conteúdo a vocês, beleza? Dá o feedback se ficou chato ou não, para eu ter uma noção se eu continuo com esse tipo de conteúdo ou não, beleza? Muito obrigado aí pelo seu feedback. Vamos voltar aqui, ó, já começando a comparação da carreira dos dois. Vamos começar aqui, ó, sabendo como é que tá a carreira dos dois, pessoal. Aqui, ó, Igor Jesus. Então, Igor Jesus tem essa característica aí, ó. Igor Jesus, 1,79 m, ele vale 20 milhões de euros. Jorge Nicola falou que o valor dele hoje está em 30 milhões de euros, mas eu não sei ao certo se é 20 ou 30. O Flamengo está mostrando só interesse, então o Nottingham Forest ainda não falou quanto que ele vale e quanto que ele quer. O jogador tem 24 anos, 4 a menos do que Richarlison, tá bom? Richarlison 5 centímetros mais alto, 30 milhões de euros e 28 anos. Pela carreira, Igor Jesus, 240 jogos, 0,45 em participações em gols, 81 gols na carreira, 29 assistências e o tempo para ele marcar um gol é no total de 194 minutos. Então, mais ou menos a cada 2 jogos, ele faz um gol. Richarlison, 405 jogos, participações em gol, 0,38, 114 gols na carreira, 42 assistências e 246 minutos para marcar um gol. 2 jogos e meio mais ou menos. Então, o Richarlison acaba demorando para fazer mais gols. Só que a gente não pode analisar só ali a questão dos dados. A gente tem que ver todo o contexto. Qual é o contexto flanalítico? O Richarlison joga praticamente a carreira toda dele lá na Premier League, lá na Inglaterra, que é o campeonato mais difícil do mundo. Então a gente tem que levar isso em conta. Vamos aqui para a segunda tela, vamos ver justamente o mapa de calor deles, pessoal.
Vamos ver aqui o mapa de calor deles, como é que tá. Opa, o que aconteceu? Só um segundo. Tá aí o mapa de calor deles. Vamos ver como é que cada um joga em sua posição? Então, ó, como vocês podem ver aí pelo mapa de calor, tem o ano de 2025, 24 e 23. Como vocês podem observar, Igor Jesus joga mais centralizado, beleza? Igor Jesus joga mais centralizado e Richarlison povoa mais o campo inteiro. Então ele não é muito fixo, ele é mais móvel do que Igor Jesus. Mas, ao mesmo tempo, Igor Jesus busca essa intermediária do meio-campo para fazer o pivô e organizar as jogadas para seu time. Então ele vai, domina no meio de campo, faz aquele pivôzão no estilo Paulo Guerreiro, pega e libera a bola e ataca o espaço à grande área. Igor Jesus demonstra pelo mapa de calor aqui ser um jogador mais decisivo ali dentro da grande área, porque ele ocupa mais a grande área. Se você ver o mapa de calor de 2025-26, você vê que o Richarlison está começando a se tornar mais um centroavante do que ponta. Mas ao mesmo tempo, ele também pode jogar como ponta, que é uma das versatilidades dele. Vamos aqui, ó, para a segunda tela aqui. Aqui, ó, 2025-2026. No final, eu vou demonstrar todas as qualidades de Richarlison e todas as qualidades do Igor Jesus, beleza? Aqui, ó, 2025-26, a última temporada, pessoal. 33 jogos contra 31, participações em gols. 0,36 de Igor Jesus, 0,35 de Richarlison. 11 gols de Igor Jesus, 8 gols de Richarlison, uma assistência de Igor Jesus, 3 assistências de Richarlison. Tempo para fazer o gol, 1,75. Igor Jesus, 2,38. Richarlison. Então o Richarlison acaba demorando mais para fazer os gols. Beleza? Vamos continuar aqui a próxima tela, 2024. Participações em gols de Igor Jesus, 0,34 contra 0,29 de Richarlison. Tempo para fazer gol, pessoal. 266 minutos para Igor Jesus e 188 para Richarlison. Então, na temporada de 2024, Richarlison saiu em vantagem em relação a Igor Jesus. Vamos ver aqui, ó, a última temporada que eu busquei aqui para vocês, 2023-24. 0,61 Igor Jesus, 0,52 Richarlison, os dois com uma ótima média no ano de 2023. Tempo para fazer gol, 153 minutos Igor Jesus e 145 minutos Richarlison. Richarlison tem uma menor média em participação de gols, mas tem uma maior guarda o seu gol um pouquinho mais rápido do que Igor Jesus. Eu digo aqui que é quase um empate técnico. Vamos ver aqui a última tela, pessoal. Que quais são as qualidades e quais são os defeitos de cada um. Quais são as qualidades de Igor Jesus? Ele tem mobilidade, ele faz o pivô muito bem, ele tem 24 anos apenas, 4 a menos do que Richarlison, e ele se demonstrou ser decisivo no ano de 2024 pelo Botafogo, quando o Botafogo ganhou a Libertadores e o Brasileiro. Os pontos negativos, ele não é tão bem, não consegue lidar tão bem em espaços curtos, diferente, por exemplo, de Pedro, que Pedro, apesar de ser mais alto, ele tem muita qualidade técnica e ele demonstra toda a sua qualidade nesses esses espaços curtos com finalização a gol. Finalização de longa distância, ele nem arrisca muito de longa distância. E ele, aqui tá errado, tá? Esse decisivo aqui saiu a mais, deixa eu tirar aqui, ó. Beleza, então essas são as deficiências de Igor Jesus. Vamos ver aqui do Richarlison. As qualidades, ele tem muita mobilidade, ele, como vocês viram, ele tem justamente essa versatilidade de jogar tanto como centroavante quanto pelas pontas, né? E ele é um cara oportunista, então ele sempre está em busca lá de finalizar a jogada, ele sempre busca esse espaço dentro da pequena área para finalizar em gol.
e a entrega defensiva dele demonstra ser muito efetiva até pelo próprio mapa de calor. Vamos voltar aqui no mapa de calor para mostrar aqui para vocês, ó. Como vocês podem ver, ele ocupa muito bem aqui, ó, a parte defensiva dos jogos, né? Então ele é um cara muito importante para a parte defensiva, que é algo que o Filipe Luís gosta, pessoal. Então, ó, vamos voltar aqui para as qualidades. Então ele tem essa entrega defensiva. E o lado negativo, ele também não tem tanta qualidade nesse espaço curto. Do ano de 2024 para o ano de 2026, ele tem sofrido lesões e ele já tem 28 anos. E ele não apresenta uma regularidade tão forte. Então, tem jogo que ele vai bem, tem jogo que ele vai mal. Esses são os pontos negativos. Agora, como é que a gente vai pegar isso aqui e transformar numa análise e quem é melhor para o Flamengo, pessoal? Então, vamos lá. O Igor Jesus tem 24 anos, ele chegaria no Mundial de Clubes com 27 anos. E o Richarlison com 31 anos no Mundial de Clubes. Atualmente ele tem 28 anos e ele vale 30 milhões de euros. Agora, 30 milhões de euros, 28 anos. Igor Jesus, 20 milhões de euros, 24 anos. Igor Jesus demonstra ser mais goleador. Richarlison tem uma carreira mais consistente e jogou a Premier League a vida toda. Por esse motivo, eu, particularmente flanalítico, escolheria o Richarlison, porque além disso, ele ainda pode jogar pela ponta ali, caso, por exemplo, Cebolinha ou Samuel Lino não estejam bem, ele pode formar uma dupla de ataque, inclusive com o Pedro, né? E o Igor Jesus, ele é Igor Jesus ou Pedro. Eu não vejo os dois jogando juntos. Então tem essa questão, né? Por um outro lado, eu entendo também quem escolha Igor Jesus, porque ele ainda não atingiu o auge físico e técnico dele, pois ele só tem 24 anos e ele ainda poderia reverter em uma venda futura. Com 26 anos, com 28 anos, ele poderia ser vendido. Após o Mundial de Clubes, ele poderia ser vendido ainda com 27 anos, né? E o Flamengo recuperaria esse dinheiro. Diferente de Richarlison, que se ele for comprado pelo Flamengo, provavelmente o Flamengo vai perder esse dinheiro, né? Então, para mim, são essas questões. Eu acredito que o Filipe Luís goste mais do Richarlison, porque ele tem mais versatilidade, ele se empenha muito defensivamente e ele ainda faz gols. Dentre os dois, eu escolheria Richarlison, pensando no Mundial de Clubes, que ele ainda chegaria com 31 anos, com uma excelente idade para jogar um Mundial de Clubes pelo Flamengo. Mas também entendo quem escolha o Igor Jesus. Quem você escolheria? Igor Jesus ou Richarlison? Eu escolheria Richarlison pelo histórico, jogou sempre muito a Premier League, não muito bem, mas muito em quantidade, né? Digo em quantidade. E ele com certeza vai se sair muito melhor aqui no Brasil que ele sai lá, por exemplo, na Premier League, justamente no campeonato mais difícil do mundo. Mas eu quero saber a sua opinião. Quem você escolheria entre Igor Jesus e Richarlison? Meu voto vai para Richarlison. Qual o seu? Deixa aí nos comentários. E se você quer saber quem é melhor, Igor Jesus ou Pedro, eu fiz uma comparação e trouxe todas as análises possíveis para vocês. Vou deixar aqui no link também o link das 10 maiores contratações do Flamengo. Tem aqui o histórico das 10 maiores contratações do Flamengo e você vai se surpreender com algumas delas, beleza? Então você tem esses dois vídeos aqui para assistir, é só clicar em um, se inscreve aí no canal, comenta no vídeo e deixa o like. Tamo junto e saudações rubro-negras!